Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Chamo-me Gibrilde Amilai, estudante da Universidade Licungo. Hoje vamos falar sobre o modelo IS e LM. Então, o que seria isso de modelo IS e LM? IS é o mercado de bens e serviços e LM é o mercado monetário. Então, hoje vamos estabelecer o equilíbrio entre o mercado IS e LM e vamos determinar, ou seja, vamos esboçar o seu respectivo gráfico. Então, se gostar do vídeo, por favor, deixe um like, subscreva-se no meu canal e comente sobre os conteúdos que gostaria de ver nos próximos vídeos. Então, vamos para a nossa aula. Então, pessoal, primeiro vamos determinar a curva IS. Então, vou colocar aqui os determinantes que vão nos ajudar a encontrar a curva IS. Então, IS, para a curva IS, que é o mercado de bens e serviços. Então, vamos aqui colocar os determinantes que serão o consumo, que é igual ao consumo autônomo, mais a propensão marginal a consumir vezes o rendimento disponível. E o investimento, que é igual ao investimento autônomo menos a sensibilidade do investimento em relação à taxa de juros. Então, a sensibilidade é a sensibilidade do investimento em relação à taxa de juros e é a taxa de juros. E agora vamos colocar o G, que são os gastos governamentais, que é igual ao gasto governamental autônomo. Agora vamos determinar a nossa curva IS. Então, a curva IS é igual ao rendimento, que é igual à demanda agregada. E a demanda agregada é igual ao consumo mais os gastos governamentais mais o investimento. Então, o rendimento é igual. Então, se o rendimento é igual à demanda agregada, então a demanda agregada é igual ao consumo mais gastos governamentais mais investimento. Então, o rendimento vai ser igual a essas três variáveis. Então, no lugar de cada variável, vamos substituir com a sua respectiva função. Então, consumo, temos aqui consumo autônomo mais a propensão marginal a consumir vezes o rendimento disponível. Isso mais o gasto governamental, que é o gasto igual ao gasto governamental autônomo, mais o investimento, que é igual ao investimento autônomo, menos a sensibilidade do investimento em relação à taxa de juros vezes a taxa de juros. Então, vamos substituir no lugar do rendimento disponível com o seu respectivo disponível. O seu respectivo rendimento, função do rendimento disponível. Nós na aula anterior vimos a função do rendimento disponível, que é rendimento disponível igual ao rendimento menos impostos mais transferências. Então, isso fica rendimento é igual a consumo autônomo mais a propensão marginal a consumir vezes o rendimento disponível, que é igual ao rendimento menos o imposto. Imposto, a função de imposto nós vimos na aula anterior também, que imposto é igual ao imposto autônomo mais a propensão marginal do imposto vezes o rendimento. Então, esse menos vai afetar toda a função do imposto. Então, fica menos imposto autônomo e menos propensão marginal do imposto vezes o rendimento e ainda mais as transferências autônomas.
transferências autônomas. Então, fechamos parênteses. Então, ainda isso mais os gastos governamentais autônomos, mais o investimento autônomo e menos a sensibilidade do investimento em relação à taxa de juros vezes a taxa de juros. Então, o rendimento é igual ao consumo autônomo mais propensão marginal ao consumir vai multiplicar por tudo que está dentro de parênteses. Então fica propensão marginal ao consumir, esse é minúsculo, vezes o rendimento menos propensão marginal ao consumir, vezes o imposto autônomo, menos propensão marginal ao consumir, vezes propensão marginal ao imposto, vezes o rendimento ou a renda, e ainda mais a propensão marginal ao consumir, vezes as transferências autônomas, mais os gastos governamentais autônomos, mais o investimento autônomo, ainda menos a sensibilidade do investimento em relação à taxa de juros, vezes a taxa de juros. Então, aqui vamos passar todas as variáveis que estão a multiplicar com o renda, com rendimento ou renda, para o primeiro membro. Então, fica renda, que temos a propensão marginal a consumir vezes a renda. Então, fica menos propensão marginal a consumir vezes a renda, e ainda mais a propensão marginal a consumir vezes a propensão marginal no imposto vezes o rendimento. Então, que será igual ao consumo autônomo menos propensão marginal a consumir vezes o imposto autônomo, mais a propensão marginal a consumir vezes as transferências autônomas, mais os gastos governamentais autônomos, mais o investimento autônomo, menos a sensibilidade do investimento em relação à taxa e vezes a taxa de juros. Então, aqui ficamos, vamos isolar o nosso rendimento ou renda. Então fica renda, que dentro de parênteses 1, menos, aqui saiu o rendimento, ficou 1. E aqui vai sair o rendimento, fica a propensão marginal a consumir, mas aqui vai sair o rendimento, fica a propensão marginal a consumir vezes propensão marginal do imposto. Então fechamos parênteses, que é igual. Então, nós vamos considerar tudo isso como demanda agregada autônoma. Até aqui. Então fica demanda agregada autônoma menos a sensibilidade do investimento em relação à taxa de juros. Então, aqui temos o rendimento que multiplica por tudo isso que está dentro de parênteses. Então, tudo isso que está dentro de parênteses vai passar para o segundo membro. Então, fica rendimento é igual a 1 sobre 1 menos a propensão marginal a consumir mais a propensão marginal a consumir vezes propensão marginal do imposto, isso vezes a demanda agregada autônoma, e ainda menos também 1 sobre a propensão 1 menos a propensão marginal a consumir mais a propensão marginal a consumir vezes a propensão marginal ao imposto vezes a sensibilidade do investimento em relação à taxa de juros vezes a taxa de juros. Então, isso nós consideramos como se fosse um multiplicador. Então, fica rendimento é igual ao multiplicador vezes a demanda agregada autônoma menos o multiplicador vezes a sensibilidade do investimento em relação à taxa de juros vezes a taxa de juros. Então, assim, acabamos de determinar a nossa curva IS. Essa é a função da curva IS, que é o mercado de bens e serviços. Agora vamos colocar aqui o gráfico
do modelo IS, ou seja, o gráfico a curva IS. Então, a curva IS é uma linha reta que fica assim representada. Não está bem reto, mas dá para perceber. Então, aqui fica o rendimento e aqui é a taxa de juros. Então, a curva IS é uma linha reta. É uma linha reta decrescente. Temos aqui, esta é a curva IS. E na curva IS, aqui, na linha dos rendimentos, aqui temos o multiplicador vezes a demanda agregada autônoma. E aqui, na curva da taxa de juros, teremos a demanda agregada autônoma sobre a sensibilidade do investimento em relação à taxa de juros. Assim, esta é a linha ou a curva IS. Agora, vamos determinar a nossa curva LM. Para determinar a curva LM, temos que conhecer os determinantes, que é o LD. LD é a procura da moeda, que é igual a K, que é a sensibilidade da procura da moeda em relação à renda, menos H, que é a sensibilidade da renda, a sensibilidade da procura da moeda em relação à taxa de juros. E também temos que determinar, temos que conhecer a outra determinante, que é a oferta da moeda, que é igual à oferta da moeda autônoma sobre o preço. Então, vamos igualar as duas funções. Fica a procura da moeda é igual à oferta da moeda. Então, no lugar de cada variável, vamos substituir com a sua respectiva função. Então, aqui ficamos com K vezes o Y menos H vezes o I, que é a taxa de juros, igual a M, oferta da moeda autônoma, sobre preço. Então, vamos isolar a taxa de juros. Então, ficamos com menos sensibilidade da procura da moeda em relação à taxa de juros, que é igual a menos K, passou para o segundo membro, então fica com sinal negativo, e ainda mais a oferta da moeda sobre preço. Então, vamos multiplicar por menos 1 para eliminar esse menos que está no segundo membro. Então, por menos 1, ficamos com a sensibilidade da procura da moeda em relação à taxa de juros vezes a taxa de juros, que é igual a K vezes o rendimento mais o M e sobre P. Então, vamos passar o H para o segundo membro. Ele está multiplicado. Então, passando para o segundo membro, vai dividir. Então, fica taxa de juros é igual a sensibilidade da procura da moeda em relação ao rendimento vezes o rendimento a dividir por H menos, desculpa, aqui é menos, não mais, menos a oferta da moeda autônoma sobre o preço e ainda isso sobre H. Então, aqui temos divisão de frações. Então, na divisão de frações, mantemos o primeiro
e multiplicamos pelo inverso do segundo. Então isso fica I é igual a K sobre H vezes Y menos o inverso do H é 1 sobre H. Então, vezes o M S sobre P. Então, esta é a curva LM. A curva LM. Agora vamos colocar aqui o gráfico da curva LM. Então, o gráfico da curva LM tem uma inclinação positiva. Então, uma inclinação positiva que é mais ou menos que fica o rendimento, e aqui teremos a taxa de juros e o gráfico é crescente. Esse é o gráfico da LM. Então, pessoal, visto que o vídeo já está um bocado longo, vamos parar por aqui, e o equilíbrio entre a curva IS e LM lançaremos na próxima aula. Então, se gostou do vídeo, subscreva-se no canal. Então, até o